Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus é fiel na nossa vida. Como Deus é maravilhoso. Nós estamos falando da misericórdia, da bondade de Deus, né? O Jacó saiu lá, obedeceu a direção de Deus, chegou lá, Deus sustentou ele, é, e vendo as maravilhas de Deus. Irmãos, o Paulo cantando, estava numa situação desafiadora, mas Deus honrou. Irmãos, olha só, às vezes não, Deus é fiel. E a gente precisa aprender a viver coisas debaixo da misericórdia de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo de como nós obtemos as coisas, nós ficamos ali naquela preocupação. Por quê? Porque nós aprendemos a obter as coisas meio que, né, numa força ali, numa força do braço, na nossa força, na nossa capacidade, e o negócio entorta para um lado, entorta para o outro. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda a viver as coisas na misericórdia de Deus. Aprenda a viver as coisas na bondade de Deus. Deus, ele manda o quê? Muitas vezes ele vai falar, ó, ele tem um provérbios que vai falar assim, ó, preguiçoso, vai ter com a formiga, não é? Esforça, tem de bom ânimo, né? Então nós aprendemos com a própria palavra a nos esforçar, ir para frente, lutar, que eu tô com você e tal. Irmão, mas tem momento que eu e você vamos viver coisas na nossa vida sem esforço. É isso mesmo, irmão. Eu não sou de falar isso, né? Mas tem coisa que vai acontecer na nossa vida pelo amor e pela bondade de Deus. Em todo tempo nós estamos vivendo o amor e a bondade de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que você vai falar assim, nossa, você vai olhar assim, nossa, eu nem lutei nessa. Eu nem precisei lutar muito nesse negócio e já aconteceu assim. É isso mesmo, é isso que eu vou te falar. Vamos ler aqui em Reis. Peraí, vamos achar aqui. Fechou aqui, ó. Segunda Crônicas, eu falei Reis, perdão. Segunda Crônicas 20, versículo 17. Precisamos aprender algumas coisas aqui nessa mensagem. Olha como Deus é fiel. Não terei, Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados. Não terei que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assustei. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Presta atenção. Ontem a gente ouviu exatamente isso, né? Quando Deus fala para Jacó, eu tô com você, vai para a terra dos seus pais e tal. Aí ele fica sozinho, luta com o anjo e tal. Irmãos, o que nós precisamos entender? Ele está falando aqui, ó, não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados, e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assustei. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Irmão, presta atenção. O que nós precisamos entender segundo os planos e a misericórdia de Deus? Ele está falando para o Josafá, que é o rei Josafá, né, que está nessa época aqui. E ele está falando assim, ó, você não vai, não tereis que lutar, né? Vem a presença do Senhor, né? Toma lá.
né, o profeta, e ele fala segundo a direção de Deus ali, a presença do Senhor. Irmão, se ele está falando para mim, para você, não lutar, não tereis que lutar nesta batalha, é porque existe a batalha, mas não vai existir a luta. Mas que coisa é essa? Como é que eu entendo isso? É isso mesmo. Eu vou lá para a batalha, mas eu não vou ter que lutar. Mas qual o propósito de Deus? A gente vai ver no final aqui do versículo. Então eu estou em 2 Crônica 20:17, só vou ficar nesse livro, tá bom? Irmãos, o que nós precisamos entender? O que Deus tem nisso? Irmão, só obedece, vai lá para a batalha. O que ele falou? Que eu não vou ter que lutar. Mas por que eu não fico em casa? Por que eu não fico aqui orando, intercedendo, clamando? Não, meu irmão. Ele falou que não é para mim lutar, mas não que eu vou deixar de viver essa batalha. Tem batalha que eu vou viver ela e vou ver a provisão de Deus, mas eu não vou ter que lutar, não vou precisar, porque Deus está agindo no nosso favor. A misericórdia de Deus tem estado conosco em nome de Jesus. Então eu não vou ter que lutar. Eu vou para a batalha. Qual que é o propósito de Deus nisso tudo? Nos dá a vitória, parar, estar quieto e ver de o livramento. Isso quer dizer o quê? Eu vou contemplar o agir de Deus nesta situação. Eu vou contemplar o amor e a misericórdia de Deus nessa situação. Ah, mas o que Deus está fazendo? Como é que Deus vai fazer, irmão? Você vai contemplar a bondade de Deus, a graça de Deus. Ele falou, né, para o Josué, ó, esforça, tem de bom ânimo. Ô, Josué, você vai ter que se esforçar e ter bom ânimo. Eu vou ser com você. Irmão, ele fala, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Fala para nós, para eu e você, vai para a gente observar a formiga que, né, não tem chefe, contanto ela trabalha, guarda comida no verão, ela guarda comida para o inverno e tal, e bababá, olha para o coelho, é um animal débil, mas também ele constrói as suas casas, né, no alto, em lugar alto, e tal, né? Coelho solto, né, irmão? Obviamente, né? Que a gente tá falando de coelho que tá na selvagem, né? Irmão, o que eu preciso entender? A gente tá ouvindo isso o tempo todo. Ó, vocês vão ter que batalhar, mas eu vou ser com vocês. Aí o Josué orou lá, o sol parou porque ele ia continuar lutando, continuar ali lutando com o povo. E mesmo assim, olha só, Deus mandou uma chuva de pedra lá que os inimigos foram derrotados todos lá, mais pelas pedras. Mas ele tinha que lutar. O que Deus está falando para mim e para você? Você não vai ter que lutar. Você vai ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus e entender os planos e os propósitos de Deus lá na frente. Aí ele fala assim, ó, ele fala: ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Meu irmão, Deus está conosco em nome de Jesus. Toma posse da misericórdia, da grandeza e da presença de Deus nesta questão em nome de Jesus. Aprenda que Deus é um pai bom. Ele quer eu e você preguiçoso? Claro que não, ele não quer eu e você preguiçoso, mas ele tem coisa que ele quer nos dar para eu observar a grandeza dele, o amor dele. Ele quer que eu observe as situações, a bondade dele. Continua aqui. Ó, então Josafá se ajoelhou, Josafá é o rei, tá? Se ajoelhou com o rosto rente ao chão, com o rosto em terra, né? E todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor, irmão. A época desse rei aqui foi uma grande época no povo de Israel, porque ele era um rei que temia Deus e queria buscar a presença do Senhor e tal, né?
Então, irmão, ele ouviu a notícia, o que que ele foi fazer? Colocou o rosto em terra, foi adorar a Deus, foi louvar. Então Josafá ajoelhou-se com o rosto rente ao chão, e todo Judá e moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar o Senhor. Começou a louvar. Ô meu irmão, começa a louvar aí, porque às vezes, nós vivemos uma vida que ela é cheia de desafios, né? A própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas em Jesus falou, em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflição. Irmão, o mundo é cheio de desafio. O que que nós precisamos entender, o que você precisa entender é que nós vamos contar com o amor e a misericórdia de Deus. E aí ele começa a louvar, por quê? Porque a gente sabe que a vida é cheia de desafios, nós vamos obter as coisas por esforço, a nossa fé é por esforço, as coisas que nós fazemos é batalhando mesmo, é buscando com esforço. Aí quando você ouve uma palavra dessa, você crê. Então, quando nós cremos, nós começamos a louvar a Deus pelo amor e pela bondade que tem sido conosco. Nós começamos a declarar o nosso louvor e glorificar a presença do nosso Deus. Aí ele fala assim, ó, então Josafá se ajoelhou com o rosto em terra, rosto rente ao chão, e todos os judeus moradores de Jerusalém, o povo foi junto no negócio, de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar o Senhor. Irmão, começa a louvar e adorar o Senhor e confia na palavra que Deus é fiel, confia na misericórdia dele. Aí ele fala assim, ó, da descendência os levitas das descendências dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus. Diz, todo mundo começou a louvar. Então o que eu preciso entender? Ouviu a direção de Deus, ouviu a palavra do Senhor, começa a louvar, começa a adorar, começa a bendizer o Senhor. O que é o louvor? É a palavra cantada. Ouviu ali a direção de Deus, ouviu o que Deus falou, começa a louvar. Começa a declarar o seu louvor ali diante da questão, diante da situação. Continua aqui. Depois de ouvir, versículo 21, tá? Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saísse na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, olha só, que coisa extraordinária. Eles ouviram a palavra que o profeta tinha declarado ali. Logo depois, o Josafá agradeceu a Deus, colocou o rosto em terra, começa a louvar, começa a adorar pelaquela palavra que ele recebeu. Meu irmão, o que ele delibera? Ele fala com o povo. Depois de ouvir e deliberar, é, designou cantores para louvar ao Senhor, que saísse na frente dos... Irmão, você já viu isso? Uma banda tocando, o povo tá indo para guerra, o povo tá indo para luta. Deus fala para eles assim, ó, vocês não vão ter que pelejar, vocês não vão ter que lutar, né? Não tereis que lutar nesta batalha, irmão. Ele recebeu a palavra, ou não ter que lutar? Põe lá o, se bem que as batalhas, né, a maioria das batalhas eles iam lá com a arca, né, na época de Josué, Moisés ali. Irmãos, o que ele fez? Colocou os cantores lá na frente, ó, vamos louvando a Deus, irmão. Olha só, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros do monte de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E eles foram todos derrotados, irmão. Presta atenção. O cara se zangou um com o outro lá quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Quando começaram a cantar e dar louvores,
O Senhor provocou emboscada. Irmão, o que Deus vai fazer? Se ele vai provocar emboscada, se ele vai tirar do seu caminho, do meu caminho, eu não sei como que vai ser, qual vai ser o trabalhar de Deus, mas nós não vamos colocar a mão nesta situação. Nós vamos ver a grandeza e a manifestação de Deus em nome de Jesus. Irmão, os caras começou, ó, o que eles fizeram aqui? Colocaram emboscadas contra os soldados de Amon e Moabe, e os guerreiros do monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir, para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Meu irmão do céu. Você está entendendo isso aqui? Os caras foram lá, derrotaram um povo lá do Monte Seir lá e tal. Depois se zangaram um com o outro e começaram a brigar. Irmão, o que Deus vai fazer para lá é problema de Deus, Ele é o Criador, Ele que fez, Ele que criou, Ele faz o que quer fazer para honrar as nossas vidas em nome de Jesus, para colocar a mão dele. Irmão, em nome de Jesus, entenda aqui o que eu estou falando. Deus é Deus e poderoso para fazer as coisas do jeito que Ele quiser. E nós vamos glorificar a grandeza e a misericórdia de Deus. Parar, estar quieto e ver o livramento do Senhor. Não tereis que lutar. Nesta batalha, tomar posição, ficai parados e observais o livramento. Vamos observar o livramento que Deus tem. Irmãos, mas com tudo isso, Deus queria que o povo fosse lá e visse tudo o que Deus estava fazendo em favor dele. Irmão, nunca se viu, nem com ouvidos, nem com olhos se viu, um Deus que age em favor do que neles confiam. Está lá Isaías. Meu irmão, em nome de Jesus, toma posse da bondade de Deus, em nome de Jesus. Eu sei que nós vivemos as coisas cheias de esforço, cheias de desafio, mas se Deus está falando que nessa batalha eu não terei que pelejar, eu vou ver Deus me livrando, dando livramento para mim e para você, irmão. É porque eu tenho que estar lá e ver a grandeza de Deus, ver o nome de Deus sendo glorificado, em nome de Jesus. Acompanha aqui comigo, então. Por que a gente tem que estar lá na batalha? Porque é lá na batalha que a gente vê o poder de Deus se manifestando. Aonde que é o nosso lugar de batalha? No nosso quarto. Aonde que nós vivemos as grandezas de Deus? Lá fora. O teu pai que te vem de secreto te recompensará. Irmãos, nós vamos viver a recompensa, a grandeza de Deus. Continua aqui no versículo 18. Então Josafá e seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porque havia muito mais do que podiam carregar. Sabe o que é isso? Eu tenho que estar lá para pegar a minha bênção, para pegar o meu milagre. Irmão, ele falou exatamente aqui, é isso mesmo, era no meio dos cadáveres. Irmão, no meio daquilo que parece que está tudo morto, que não tem nada, Deus tem bênção e tem milagre para a nossa vida. Não se espanta, não. Era isso que aconteceu. Na época de guerra, nós não estamos na época de guerra fisicamente, né? O nosso país não está, né? Irmãos, que eu preciso entender? Na guerra, era isso que eles faziam. O povo lá que perdia, o outro povo que ganhava, ia lá, pegava o despojo da guerra. Né? Era o que ficou lá. Então, irmão, eles não precisou lutar. Eles não precisaram lutar. Fica em paz na bondade, na misericórdia de Deus. Você vai ver com os teus olhos, em nome de Jesus, o que Deus vai fazer para te abençoar. Não tereis que lutar nesta
Nessa batalha não tereis que lutar, mas você vai lá, eu vou lá e nós vamos ver a manifestação de Deus para conosco em nome de Jesus. Vamos orar e selar essa palavra em nome de Jesus. Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus, ô Pai. Nós, por muitas vezes, estamos acostumados até com a tua palavra, Deus, que nos encoraja a ir para a batalha, que nos encoraja, Deus, a lutar e a pelejar. Senhor, eu peço a ti, Senhor, sela essa palavra no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos viver, Jesus, a tua bondade diante destas situações, em nome de Jesus. Unge-nos, ó Senhor, com o teu poder e a tua graça. Unge-nos, ó Deus, com a tua mão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Papai, eu peço a ti neste momento, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Eu quero declarar em nome de Jesus a manifestação do Senhor, a bênção do Senhor. Papai, quebra toda a voz do inimigo. Senhor, nós tomamos posse desta palavra e declaramos, nós vamos viver a bênção do Senhor, Pai. Nesta palavra, se o Senhor está falando que nós não vamos pelejar, nós tomamos posse em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, abençoa a cada um que está comigo, manifesta do teu poder, manifesta da tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos viver essa palavra e vamos pegar a nossa bênção, o nosso milagre, na onde parecia que estava coisa morta, nós vamos ver a grandeza do Senhor, o suprimento, a bênção, o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. A bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.